Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre descomissionamento de instalações de petróleo e gás com a Daniela Giacobo, que é advogada especializada em direito ambiental e regulatório. Mas antes de passar a palavra para a Dani se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em conta. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, março de 2024, nossa assinatura já está com mais de 285 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Dani, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, tudo bem, Fabiola? Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho desse tema, que é bastante interessante. Ele é um tema relativamente novo. Eu sou advogada ambiental, como você falou, faço parte de algumas comissões aí da OAB Rio Grande do Sul, comissões de energia da OAB Rio Grande do Sul e do IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, e sou professora de pós-graduação com a disciplina de licenciamento ambiental. Eu, inclusive, sou professora de uma pós-graduação que trata sobre descomissionamento e desmantelamento dessas estruturas, né? Que são assim as plataformas, os navios plataformas, né? Que são esses FPSOs, como se fala, né? Floating Production, Storage and Offloading. Depois eu vou falar um pouquinho o que significa isso. Mas, enfim, e aí tem todo um processo de licenciamento, né? Para desativar essas estruturas, né? Então, isso é bem complexo, é bem técnico. Eu vou tentar, então, pelo menos dar uma palhinha do que é, para situar um pouquinho esse tema, né? E como eu disse, então, eu sou professora, né, dessa pós-graduação, mas de outras também específicas na área do setor elétrico, né? E tem também a minha experiência compartilhada com você, né, de coautoria de alguns livros, né? Então, isso aí nos dá algum, digamos assim, um pouco mais de expertise para falar sobre esses temas, né, de licenciamento ambiental. Muito bom, Dani. A Dani conheci a Dani na FGV, né? E a gente acabou se cruzando, e a Dani acabou me convidando aí para participar dos 2 tomos do livro Segurança e Transição Energética, né? Um livro muito interessante, muito atual, já está no 2º tomo, então um sucesso danado aí. E então convidamos já o pessoal também, a quem tiver interesse, os temas são os mais variados. Tem hidrogênio, tem eólicas offshore, então realmente é um livro que traz esses 2 tomos, né, muita coisa interessante. Dani, te agradeço demais pela presença e já quero começar perguntando, afinal, o que significa exatamente esse descomissionamento, desmantelamento dessas instalações de petróleo e gás? Porque a gente está acostumado a pensar em construir coisas, seja no mercado de energia elétrica, no mercado de óleo e gás, né? E não de desconstruir. Então, conta para a gente um pouquinho o que é esse descomissionamento. A gente, como você falou, a gente fala sempre na instalação, na implantação dos empreendimentos, né, e atividades, que seria o comissionamento, né? Então, o descomissionamento é o contrário, né? O reverso, digamos, a instalação reversa, né? É o desativamento, a desativação dessas estruturas, né? E, como eu disse, são estruturas envolvendo tanto as plataformas fixas como as flutuantes, esses navios plataformas, né? Todos eles fazem a exploração e produção dos hidrocarbonetos, né? Do petróleo e gás natural. Fazem a pesquisa também, né? Inicialmente, pesquisa dos dados ali dos campos, né? Das áreas, e depois, então, fazem a exploração, a perfuração e a produção. Então, isso tudo envolve aí uma série de etapas, digamos assim,
E o descomissionamento seria a última etapa, digamos assim, a etapa final, que é, como eu falei mesmo, a desativação, né, dessas estruturas. Isso é uma obrigação do operador dessas estruturas, né, e está relacionado ao ciclo de vida útil, né, ao final de vida útil, melhor dizendo, dessas estruturas, que coincide também com o fim de vida útil dos campos, né, porque eles têm um tempo, digamos assim, que eles produzem, né, e depois disso, normalmente de 15 a 20 anos. Depois desse período, eles ficam campos maduros, como se diz, né, então eles não produzem mais tanto, diminui a quantidade de barris por dia, como eles falam, né, que seria assim a métrica, né? Então, a partir daí, o campo vai perdendo a sua vida útil e essas estruturas também. Então, elas ficam sem sentido, precisa dar uma destinação para elas, né? Então, como eu falei, o campo fica maduro, ele passa a ser antieconômico, né, para o operador, e aí então se faz necessária a desativação, a descontaminação, porque isso é importante também. Quando é feita a perfuração, tem também fluidos, cascalhos, como eles chamam, que são. Eu acho que você é engenheira, né? Que eu lembro, né, Fabiola? Você Sou. vai saber bem o que é isso, fluidos e cascalhos, que são essas substâncias, resíduos, né? Da perfuração. Então, isso tudo também tem que dar uma destinação e uma descontaminação dessas plataformas, dessas estruturas, né? Então, isso é muito delicado, né? E aí, depois, então, que é feita essa desativação e remoção, ou não, que aí depois eu vou falar quais são as possibilidades, né? Esses equipamentos, essas áreas, inclusive, elas são devolvidas à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, né? Então, dentro de uma ideia, lógico, né, de desenvolvimento sustentável de proteção ambiental. Entendi. Ô, Dani, então, assim, eu queria entender o porquê, afinal, se desativa esses sistemas, essas instalações. Você falou, tem uma obrigação do contrato de concessão e tem questões de ambientais. É só isso? São esses dois únicos, essas únicas razões, ou tem outras razões também por que a gente tem que desativar esses sistemas? São as mais importantes, né? Em função mesmo do fim da vida útil, como eu te disse, né? Do esgotamento, melhor dizendo, desses campos, né? Então, fim da vida de produção, né? Que coincide com dos ativos, né? E também questões ambientais, né? Porque se deixar, até pode se deixar, e o próprio ambiente marinho vai também tomando conta e tudo, né? Mas o ideal é que seja feita uma remoção e uma destinação adequadamente ambientalmente adequada, como se diz, né? Então, não deixar. E eles podem ser revitalizados também, eles podem ser essas estruturas, melhor dizendo, né? Elas podem ser revitalizadas e reaproveitadas em outros campos também. Isso tudo envolve um projeto de engenharia, né, como se chama, né, que é um programa de descomissionamento de instalações, PDI, né, que é um conjunto de atividades, que aí envolve tanto a parte econômica, como você falou, como também ambiental, né? E também elas podem ser desativadas não só pelo fim do ciclo, né, fim da vida útil, mas também por descoberta de alguma área ambientalmente sensível que não tinha se descoberto quando da instalação. Eu tive contato aí com uma licença da Petrobras, que na época que foi instalado lá no Campos de Marlim e Voador na Bacia de Campos, tá? Foi instalada essas plataformas, eles não tinham conhecimento, claro que também evolui muito, né, Fabiola, a pesquisa e tudo, né? Não tinham conhecimento ali de uma região de corais enorme, assim, uma grande biodiversidade ali e com esses corais. Então, quando foi diminuída mesmo a produção, como eu te disse, né, diminuiu o número até eu tinha anotado aqui quantos, mas enfim, foi diminuindo a produção, eles conseguiram, então, fazer então, um estudo melhor sobre esses corais, que eles não tinham identificado no início, lá na década de 70, 80,
Então, agora eles estão fazendo todo um licenciamento para descomissionar essas plataformas e proteger, então, aquela região ali que está coberta de corais, né? Então, mas basicamente é questão ambiental e questão econômica, né? Aham, legal. Agora, tem muitos dessas estruturas nessa condição pronta para ser descomissionada? Como é que está essa situação? Não faço nem ideia quantos, assim, percentualmente. Você tem números para trazer para a gente, Dani? Tenho, eu anotei alguma coisa aqui. Como eu te disse, esses ativos nessas estruturas, eles coincidem, né, o tempo, logicamente, com o dos campos que são descobertos, né, com as áreas. Então, se estima, né, a ANP fez um levantamento em janeiro de 2021, que 33% das unidades de produção offshore, porque a gente tem onshore também, né, mas aqui a gente está falando de offshore, né, elas estavam em operação há mais de 25 anos, então já são antigas realmente, né? Então, seriam cerca aí de 40 plataformas em processo de descomissionamento e desmantelamento. No mundo é muito mais, cerca de 6.000 ou até mais, né, no mundo todo. Mas aqui no Brasil, mais ou menos isso, umas 40, 50 plataformas, e 20% das unidades de conservação entre 15 e 25. Então, é um mercado bem grande que nós temos aí dessas plataformas que estão, digamos assim, envelhecendo, né? Que estão deixando de produzir. E, lógico, a tecnologia evolui e tudo, então, mais um motivo também, né, para serem desativadas, né? E aí temos diversas técnicas que podem ser utilizadas, como eu não sei se eu cheguei a te comentar, quer dizer, tem a remoção completa, né, da estrutura, né, que se fala na instalação reversa, né, que aí pode ser disposta na terra ou mesmo no fundo do oceano, remoção parcial, né, pode ser tombada no local, né, que é o afundamento, mas que aí também tem esse afundamento também tem que ser removido aquela parte que fica em cima do convés, né, que é chamada de topside, né, e aí depois sim que e totalmente, né, como eu falei, recuperada, limpa e descontaminada, enfim, né, e aí depois é feito o tombamento da estrutura, né, que aí seria uma outra alternativa que seria transformá-la em recife artificial, né, que isso, inclusive, tem até uma instrução normativa do IBAMA, lá de 2020. Então, essa técnica de transformação em recifes artificiais, né, que é chamada de rigs to reef, ela é muito usada no Golfo do México, na Califórnia, né, porque lá eles realmente têm muitas estruturas dessas, né, offshore. Então, essa técnica é muito utilizada. O nosso desafio aqui no Brasil é que, ao contrário ali do Golfo do México e como eu citei ali, Califórnia também, aqui os nossos sistemas de produção eles se encontram em águas mais profundas e ultra profundas, como se fala, como a ANP fala, né? Então, só para você ter uma ideia, que eu anotei alguns dados aqui, ó. De acordo com a ANP, águas rasas são áreas com lâmina de água em geral inferior a 300 metros, e as águas profundas são entre 300 e 1.500, né? Então, só para a gente ter uma ideia, no Golfo do México que eu citei, as águas para exploração e produção de petróleo, elas têm entre 90 e 100, elas são muito mais rasas que as nossas. Então, as nossas estruturas, elas estão localizadas realmente em águas profundas e ultraprofundas, e isso, obviamente, torna muito mais difícil, digamos assim, tanto a remoção, a desativação, né, por remoção, quanto mesmo o afundamento, né, que aí tem que ter toda uma técnica específica, né. E, claro, aí tem que ser feito o selamento do poço, né, que realmente vedar bem, como num português, assim, mas o selamento, como eles dizem, é vedar bem, toda a estrutura perfurante é removida, né, junto com as partes móveis que eu falei, que ficam ali em cima do convés, né, do topside, e a estrutura subaquática que fica enterrada mesmo, digamos assim, que é a jaqueta, ela pode ser removida ou então nessa opção deixada como recife artificial. E isso tem algumas externalidades positivas, né? Que é a questão aumentar a pesca ali naquele, porque peixes e outras espécies marinhas elas tendem, né, a se fixar nessas estruturas, né? Então, isso aumentaria, obviamente, a pesca e também até o turismo, com mergulho, com uma série de coisas, né? Então, são algumas externalidades positivas.
E além dessas estruturas, né, nessas águas profundas e ultra profundas, como eu disse, né, nós temos ainda todo um sistema subsea, né, que é o conjunto de equipamentos, né, que fica abaixo, né, localizado no solo, né, então, que são os oleodutos. Isso tudo também tem que ser removido, tem que ser, digamos, ser dado um tratamento, né, especial, e requer, então, atividades de descomissionamento também, né. Ô, Mas, enfim. Dani, agora, a única forma de descomissionar ou tem outra? Dá para reaproveitar, dá para reutilizar, ou o único jeito é isso que você falou, remover, tombar, ou dá, é possível reaproveitar? Não, elas podem ser revitalizadas, né? Elas podem ser aproveitadas em outros campos, digamos assim, né? Mas aí, quando se fala mais mesmo em descomissionar, né, que seria aquela instalação reversa, aí a gente está falando em desativar mesmo. E aí seria isso, aproveitar ou tombar, e aí aproveitar como recife artificial, ou então aproveitar, que é uma outra técnica, uma outra opção que também tem as suas externalidades positivas, que é a transformação desse material, né, como sucata, que para a indústria siderúrgica, por exemplo. Isso aí é bastante interessante, porque vai movimentar toda a nossa, e já movimenta, né? Não sei se eu posso falar o nome da empresa aqui, mas tem comprado muito esse material dessas estruturas, né, essas sucatas, para transformar, utilizar na sua indústria de aço. Isso aí, claro que além de ser benéfica para a nossa indústria, na indústria brasileira, também movimenta os portos, né? Todo o polo naval. Então, isso gera empregos, né? Porque essas estruturas são removidas para esses estaleiros, né? Que ficam nos portos. Isso tudo movimenta, né? O polo naval. Então, gera empregos. Isso é muito, muito positivo também, do ponto de vista econômico, digamos assim, o afundamento como Recife artificial, ele representa, ele é bem menos custoso, digamos assim, representaria 50% do que utilizar essas estruturas como material para, né, como sucata para essa indústria siderúrgica, por exemplo. Mas, se for pensar, também vai movimentar outros setores, como eu disse, né, os portos, enfim, né? Isso também é interessante. Ô, Dani, e qual a importância de fazer um licenciamento ambiental cuidadoso nesse descomissionamento? Conta para a gente um pouquinho aí a sua visão, que você como uma advogada especialista em direito ambiental, né, e todas as legislações por trás, mas afinal, assim, na prática, qual a importância, qual a segurança que um licenciamento ambiental adequado traz quando a gente está falando de descomissionamento? Certo. Bom, além desse projeto de engenharia, como eu falei, né, que é o PDI, né, que é apresentado lá junto à ANP, há necessidade de um licenciamento específico junto ao IBAMA, tá, para o descomissionamento, a desativação dessas plataformas, dessas estruturas, enfim, porque a importância total por razão da biodiversidade envolvida, né? Como eu falei, né? Não sei quantas mil espécies marinhas que ficam nessas estruturas, né? Além desses possíveis corais aí que são às vezes descobertos, né? Então isso tudo é importante. Tem uma outra questão também, além da proteção dessa biodiversidade, né, que pode ser que vem, mas aí mais até com os navios plataforma, que são essas espécies exóticas, né? Não sei se você já ouviu falar do coral-sol e tudo, então eles às vezes vêm nos cascos desse navio, e isso tudo ameaça as nossas espécies nativas, né? Então é importantíssimo, né, que o licenciamento veja como é que vai ser feito, então, a questão de proteção ambiental, né, envolvida nessas remoções aí, né? Mas, claro, como você falou, né, tem que ser observada a legislação ambiental. Infelizmente, a gente não tem uma lei específica, nós só temos uma resolução da ANP, que foi elaborada em conjunto com o IBAMA e com a ANP, né? Então, além de normas nacionais e internacionais aí de segurança, né, que também tem que ser observadas, né?
E o licenciamento também depende desses contextos que eu falei, né? Se a água é mais profunda, se ela é menos profunda. Então, aí o licenciamento, esses estudos ambientais que são elaborados, eles vão ser mais complexos ou menos, né? Agora, há também, como eu disse, não temos uma legislação, só temos essa resolução aí que foi elaborada conjuntamente, né? Mas ela tem que ser apresentada pelo operador junto com, né, com os estudos ambientais iniciais. Quando ele apresenta, né, o pedido, né, de licenciamento, né, com todas aquelas etapas de ficha de caracterização de atividade, a gente sabe que é bem burocrático aquilo, mas, enfim, ele também tem que dar um prognóstico de quando é que vai ser desativado, vai ser desativada essa estrutura. Então, aí tem uma crítica, inclusive até eu trouxe aqui um acórdão do Tribunal de Contas da União, ele é de 2021, ele é até relativamente recente, né, que fez algumas recomendações aí para a ANP, para o IBAMA, para o Ministério de Minas e Energia, porque esse prognóstico ele é falho. Por quê? Porque, como eu disse, né, os campos têm em média 20 a 25 anos, né, de vida útil, e aí isso muda muito, né? A gente sabe que o setor elétrico é mais ou menos parecido, né? Mas esse prognóstico assim tão antecipado, ele talvez não proteja muito bem a área, né? A região ali marinha, né? E, enfim, então isso também pode interferir no uso do espaço marinho, né? Depois eu posso comentar até sobre a questão aí de geração eólica offshore, enfim. Então, tudo isso é feito com muita antecedência e a crítica e recomendação do TCU, né, é que seja elaborado aí um regulamento normativo, né, que traga mais segurança jurídica, né, e que esteja, digamos assim, mais adequado aos riscos inerentes a essas atividades, né? Então, o descomissionamento ele é uma obrigação, como ele disse, ele tem que ser solicitado quando da apresentação dos estudos ambientais, mas talvez ele precise, digamos assim, ser mais atualizado, né? Inclusive com essa mitigação de riscos dessas espécies exóticas que muitas vezes não estão contempladas aí nos estudos, né? Estou com uma curiosidade aqui, não sei se você já se envolveu profissionalmente, vamos dizer assim, com uma situação dessa de desmantelamento, descomissionamento, enfim, desativação. E caso sim, ou se você conhecer, o quanto tempo afinal leva, né? Porque a gente, quando pensa aqui em setor elétrico, a gente lembra assim, se é para construir uma usina solar ou uma usina eólica, a gente sabe mais ou menos quanto tempo leva, em média, a gente sabe que existe, né? Pode postergar um pouco. Agora, dado que você tem licença e tal, de repente em 2 anos, 3 anos, você consegue construir uma usina. E no caso de desconstruir uma estrutura dessa, né? Quanto você tem ideia, assim, se é coisa de 1 ano, 5 anos, 10 anos? Realmente eu tenho curiosidade em saber quanto tempo leva. Deve ser, eu também não tenho nenhum dado prático ainda, né? Mas eu acho que deve ser bem complexo, deve levar algum tempo realmente, né? Porque como eu disse no início, é uma matéria nova, né? Então ainda tem bastante, digamos assim, estudos para serem elaborados, para serem debatidos. Tem essa recomendação, inclusive agora, né, de 2021, do TCU, né? Mas, enfim, é um processo que eu imagino longo, né? Porque envolve muitos riscos ambientais, envolve questões econômicas, né? Como se falou. Mas o IBAMA, que em regra tem a competência, né, para fazer esse licenciamento, né? Eles têm lá a CGMAC, que é a Coordenadoria Geral de Licenciamento de empreendimentos marinhos e costeiros, eles têm muita expertise, né? Eu lembro que na época que eu atuei no IBAMA, um colega, o Alex Monteiro, que era o coordenador geral, e ele vinha da ANP. Então, para você ter uma ideia como eles têm, e todos os analistas lá do IBAMA têm uma expertise muito grande, né? Nesse sentido, como eu mencionei também, aí, o IBAMA editou uma instrução normativa bem específica sobre os fluidos e cascadas, então eles têm trabalhado, eles têm estudado muito, eles têm expertise. O tempo que levaria nesse processo de descomissionamento, eu não sei te dizer, porque normalmente os tempos são os mesmos, os próprios, né, das licenças, né? As licenças, por exemplo, elas têm, em média, uma licença tem prazo de validade de 5 anos, né? E pode ser renovado. Então,
em média, seria isso. Agora, claro que, dadas essas características tão específicas e considerando também, né, que o agente ambiental ele tem discricionariedade, ele pode prorrogar, pode pedir mais estudos. Então, é assim, um pouco temerário precisar um prazo exato, tá? Mas, em regra, Entendi. segue os mesmos prazos das licenças ambientais normais. Interessante. Dani, o que que isso tudo que a gente falou aqui para a área de petróleo e gás, o que que tem a ver com as energias renováveis? Você deu aí uma Ah, palhinha sobre eólicas offshore. Fala um pouquinho da sua visão, onde essas coisas se interceptam aí. então, deixa eu ver, eu tinha anotado alguma coisinha assim para não deixar passar. Não, assim, ó, como eu falei, é uma área nova, né, que tem um campo vastíssimo para quem quer atuar, né, Fabíola? É, como eu falei, tem aí cerca de 50 estruturas, plataformas que estão em vias de serem descomissionadas, né? Então já estamos aí trabalhando nisso, né? Então, tem uma sinergia grande dessa atividade, dessa indústria de petróleo e gás com a indústria das energias renováveis, né? Por quê? Porque essas estruturas elas podem ser reusadas, né, como base de uma turbina eólica offshore, né? Não temos ainda caso aqui no Brasil, até porque você sabe, né, ainda não temos ainda nenhuma licença para empreendimentos, para complexos de energia eólica offshore, mas estamos em vias de também, né? Graças a Deus. Mas elas podem ser usadas, principalmente as jaquetas, né? Que são aquelas bases, né? Que ficam no fundo, né? Elas podem ser utilizadas, né? Como base, como eu disse. Tem um caso na China, né? De uma jaqueta que tinha sido abandonada no Golfo de Bohai, né? Na China, e ela foi usada, então, reutilizada, né? Como base de uma turbina eólica offshore. Claro que tem que ser feita toda uma avaliação, uma questão, né, de engenharia, né, porque são propostas diferentes, né, mas, enfim, tem que considerar também as questões, né, de força das ondas, maremotriz, né, batimetria, né, que é a questão da profundidade, o vento, tudo isso tem que ser considerado, né, Fabíola? Mas há possibilidade, sim, de se fazer uma convergência aí desses dois setores, né, utilizando, então, essas estruturas para os aerogeradores. Muito interessante. Dani, o nosso bate-papo chegou ao fim. Que pena. Queria te agradecer demais pela presença. Volte sempre. Você já, não é, né, já veio várias vezes aqui na rede, né? Então a gente adora ouvir você falar, tá? A escola está sempre de portas abertas. Queria saber se tem alguma coisa que você deixou aí que não falou, um recadinho final. Quiser falar dos seus livros, agora é a hora aí de dar um recadinho final para os nossos Olha, ouvintes. tá bom. Não, eu queria agradecer mais uma vez, né, esse teu convite maravilhoso, adoro esse bate-papo. É, enfim, é uma área nova, com desafios, como eu disse, né, mas como a gente viu, aí tem essa oportunidade aí de sinergia entre duas indústrias aí importantíssimas. A gente sabe que, principalmente em razão aí do que eu escrevi no livro, a gente está nessa fase de transição energética, mas, por enquanto, nós não podemos abandonar os combustíveis fósseis, né? E, obviamente, eles ainda vão durar por algum tempo nessa exploração e produção de gás, de petróleo, e principalmente o gás natural na transição energética vai ser muito importante, né? Então, eu acho que é uma área extremamente interessante para ser estudada, né? Por enquanto, são projetos, como eu te disse, essa própria instrução normativa aí do IBAMA, que fala dos recifes artificiais, ainda não se tem notícia ainda de nenhuma plataforma que tenha sido utilizada efetivamente, mas são áreas aí que podem ser muito interessantes para serem estudadas e para quem quer atuar também, né? E é isso, nós temos aí alguns temas interessantes além do hidrogênio, que você é coautora sobre eólica offshore também, né, no nosso segundo tomo, né, que foi escrito também pela Luane. A Luane é engenheira naval, ela também tem bastante experiência, ela fala até, inclusive, sobre eólicas offshore flutuantes. Então, são novas fronteiras, novas tecnologias que estão surgindo, que é importante aí que a gente se atualize e com esses campos vastíssimos de atuação.
Muito bom, Dani. Legal. Fica a dica aí para o pessoal que às vezes acha que não tem novidade, né, no setor de energia, de uma forma geral, sempre tem coisa nova aí. Fica a dica sobre o Esgotável. tema do descomissionamento dessas estruturas. Muito obrigada, Dani. E antes de me despedir, aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede felizes, deixe aqui os seus 5 estrelas no nosso podcast. Até a próxima. Tchau, obrigada, Fabiana. Tchau. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!